Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, esta noite, este culto tão maravilhoso, né? Como Deus tem falado conosco aqui, através da palavra que os jovens têm ministrado, do louvor. Meu coração está transbordando, viu? Glória a Deus. E nessa noite eu quero então ler a palavra de Deus junto com vocês. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Podem sentar. E nessa noite eu quero meditar nessa palavra com o seguinte tema: o caminho que o jovem deve trilhar para ser exaltado. Vamos dizer juntos? O caminho que o jovem deve trilhar para ser exaltado. Aí você pode estar pensando, mas não é pecado ser exaltado? Não é pecado isso? Pecado se exaltar. Nós vamos ver aqui que Deus, Ele tem um tempo certo para exaltar seus filhos. Então é pecado eu me exaltar, né? Isso é pecado. É pecado você se exaltar a si mesmo. Mas Deus não. Deus exaltar os seus filhos é corretamente certo. E Deus faz isso. E Ele tem um tempo para fazer isso. Então vamos ver. Quando Deus, Ele criou o mundo, os céus e a terra, Deus organizou de forma hierárquica. Deus estabeleceu superiores e inferiores. E por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele quis fazer assim. Em todas as fileiras da sociedade, Deus estabeleceu superiores e inferiores. Por exemplo, lá no seu trabalho, há patrões e há empregados, Na família, Cristo é autoridade sobre o homem sobre a mulher e os pais sobre os filhos. Na igreja, Deus estabeleceu lideranças também espirituais, presbíteros e pastores sobre o rebanho de Deus. Então Deus, Ele organizou o mundo desta forma. Ele quis fazer assim. Mas quando Deus, Ele fez, Ele organizou o mundo com superiores e inferiores em todas as fileiras da sociedade. Isso não quer dizer que quem é inferior tem um menor valor para Deus, não. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Aqui, no versículo 5, por isso que eu falei para vocês ficar com a Bíblia aberta, para vocês acompanhar. No versículo 5, especialmente, ele chama e ordena os jovens para que sejam submissos. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou aos presbíteros, ou aos anciãos. Mais velhos aqui está se referindo, na verdade, à liderança espiritual, ou seja, ao pastor, ao presbítero, aos anciãos da igreja que exerce uma certa autoridade. Então ele diz no versículo 5 isso: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou ao pastor, a sua liderança espiritual.
E Deus, então, Ele chama os jovens para que eles sejam submissos. Ele ordena que os jovens sejam submissos e Ele mostra, né, a trilha, o caminho que o jovem deve seguir para que no tempo de Deus ele seja exaltado. Esse termo, exaltar ou levantar, ele significa levantar alguma coisa a um lugar alto, né? E geralmente, então, é Deus quem faz isso. Nós vemos isso na palavra de Deus. Então, o primeiro caminho que eu quero falar, que o jovem deve seguir para ser exaltado, é o caminho da submissão. Então ele diz: rogo igualmente aos jovens. Por que que ele diz isso? Rogo igualmente aos jovens. Porque um pouco antes ele já havia falado com os presbíteros. Aqui na minha Bíblia diz presbíteros. Ele já tinha falado ali no versículo 1 e dado orientação, né, como que o presbítero da igreja, o pastor da igreja, ele deve tratar o rebanho de Deus, né? Então ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, por isso que ele diz igualmente aos jovens, porque ele já tinha falado e orientado como que um pastor, um presbítero, uma liderança espiritual deve tratar o rebanho de Deus. Ele não deve tratar como dominador, quer dizer, o pastor também está debaixo de uma autoridade, não é isso, pastor? O pastor também, Deus também colocou um limite para o pastor trabalhar. Ele não pode, né, usufruir da sua autoridade e fazer como Deus não ordena na sua palavra que ele faça com a igreja do Senhor. Então, todos nós, não existe ninguém que não esteja sob alguma autoridade a quem deva se submeter, né? Todos nós estamos. Então, o que eu quero falar com isso, irmãos? Que quando Deus, Ele ordena que os jovens sejam submissos, Ele não ordena só os jovens, né? Não é só para esta classe de jovens que Deus pede a submissão, a todos nós, mas em todas as esferas o Senhor colocou limites, né? O marido, ele é cabeça da mulher, ele é autoridade sobre a mulher, mas Deus colocou limites para ele. Deus orientou: olha, você vai agir assim, assim, assim. Então, em tudo, irmãos, para patrões, para empregados, em todas as classes, a palavra de Deus traz a orientação e ela coloca freios, né? Não podemos sair agindo de qualquer forma, de qualquer maneira, só porque eu sou uma autoridade sobre as pessoas. Então, não é só com vocês, jovens. Amém, jovens? Que Deus faz isso. Deus fez isso com todos, né? Então, não é porque alguém exerce uma autoridade que ele pode fazer o que ele quer, não. Deus colocou esses limites, assim como Deus colocou limites para vocês também. Eu assisti, eu acho que está com uns 15 ou 20 dias, não sei,
um pastor lá de São Paulo, ele foi convidado para pregar em uma igreja muito grande. O pastor da igreja não estava naquela noite no culto, e o pastor, ele falando sobre casamento, sobre mulheres, ele fez uma mistureira lá e embolou tudo, e por fim ele falou assim: irmã, se você quiser salvar seu casamento, se o marido mandar você rastejar, rasteje. Misericórdia, né? Rastejar foi a punição da serpente. Deus mandou a serpente rastejar, né? Depois o pastor da igreja fez um vídeo, se retratou, né? Porque realmente, então, Deus colocou limites em todas as áreas. Mas vamos para frente, gente, porque misericórdia, eu já vi que eu estou falando muito aqui já. Então, eu quero mostrar com isso para vocês jovens, como eu já falei, que vocês não são os únicos que Deus colocou regras e Ele estabeleceu limites. Nós estamos falando aqui hoje, né, sobre a submissão à autoridade pastoral. Mas nós já vimos em outras passagens, como Efésios 6:1, a palavra de Deus falando que os filhos sejam obedientes e submissos aos pais. Mas agora o apóstolo Pedro, ele ampliou esse mandamento, né, saindo do particular para o geral. E ele ordena e ele diz: jovens, sede submissos aos mais velhos. Eu coloquei essa versão aqui, mas para ficar mais clara, aos presbíteros. Em Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então este é mandamento do Senhor, né? Quantos jovens que rejeitam a autoridade pastoral sobre suas vidas, ignoram os seus conselhos e não se submetem, e por muitas vezes acabam saindo deste caminho e se distanciando completamente da presença do Senhor. Por quê? Porque às vezes o jovem pensa: pastor, dá licença que eu vou usar aqui um pouquinho o seu ofício. O que o pastor pensa que ele é? Ele não é meu pai, né? Para ficar falando isso, para ficar falando isso para mim desse jeito. Muitas vezes, quantos jovens que não se submetem ao conselho pastoral, como a palavra do Senhor ordena: jovens, sede submissos. E eles acabam se distanciando completamente da presença do Senhor. Pesquisas apontam que cerca de 60% a 70% dos jovens saem da igreja no decorrer da adolescência e durante a faculdade. 60% a 70% dos jovens saem da igreja nesse período. Por quê? Porque não se submetem à autoridade que está sobre as suas vidas. O número de jovens que se autodenominam sem religião cresce assustadoramente. Em 1960, apenas 0,5% da população brasileira se denominava sem religião. Em 1980, 1,6% da população brasileira se denominava sem religião. Em 1991, 4,8% era o número de pessoas que se diziam sem religião. No ano 2000, 7,3% o número da população brasileira que se denominava sem religião. Em 2010, 8%. E no meio deste crescimento assustador estão os jovens. Muitos jovens. Hoje, mais de 30% dos jovens do Rio de Janeiro e São Paulo se dizem não ter religião. Este número supera o número de católicos e evangélicos. E num âmbito nacional,
25% dos jovens dizem não ter religião. Vocês percebem, né, o que o diabo está fazendo com os jovens desta geração? Jovens que não têm uma liderança espiritual sobre a sua vida, jovens que estão caminhando sem saber para onde estão indo, né? Nessa pesquisa que eu fiz, eu li alguns depoimentos dos entrevistados, né? Jovens que dizem que se sentem bem tanto na igreja como no terreiro, no candomblé. Tanto faz, eu me sinto bem aqui ou eu me sinto bem ali na igreja, não tem diferença. Jovens caminhando sem uma direção espiritual em suas vidas. E este número, ele cresce cada dia mais e mais. Este número está crescendo. Essa pesquisa é um pouco antiga. Se for fazer uma pesquisa atual, eu penso que esse número triplicou, quadruplicou, talvez até mais do que isso. Por quê? Porque os jovens estão caminhando para um caminho que Deus não estabeleceu. Um caminho sem limites, um caminho sem regras. Estão caminhando na escuridão das trevas, na escuridão do pecado, sem terem uma liderança espiritual sobre as suas vidas. E este número cresce a cada dia. Então, quando Deus coloca, jovens, vocês debaixo de uma autoridade espiritual, Deus está cuidando de vocês. Deus está alicerçando a vida de vocês. E vocês são privilegiados pelo Senhor. Porque aí fora tem um número de jovens que não tem fé, como o João testificou, que testemunho lindo aqui nessa noite, que não tem fé, que não tem esperança, que não sabe para onde estão indo, que não sabem para onde estão caminhando. Mas vocês que estão aqui nessa noite, Deus tem dado esse privilégio para vocês, e nessa noite Ele mais uma vez, Ele está falando com vocês: sejam submissos, se sujeitem a essa autoridade que Deus colocou sobre a vida de vocês, porque é para o bem de vocês, para que vocês sejam fortalecidos e firmados no Senhor. Graças a Deus que vocês não somam, vocês não fazem parte deste número tão grande de jovens que está aí no mundo, que não se considera nada, espiritualmente não é nada, porque não tem e nem quer ter uma religião. A sujeição não é algo fácil. O ser humano não aceita isso facilmente. Não está na disposição do ser humano sujeitar-se um ao outro. Não é fácil a sujeição. Isso não está na nossa natureza, não está na disposição do ser humano. O ser humano não nasce com essa disposição de se submeter. Eu li num comentário que antigamente se dizia que todo mundo tem dentro de si a alma de um rei. Sabe o que é isso? Todo mundo nasce assim, ó, nariz empinado. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer, né? E é verdade, o ser humano, ele nasce assim. O ser humano nasce dentro de si com a alma de um rei que não quer se curvar, que não presta, né? Que não se curva diante de ninguém. Mas Deus coloca o ser humano debaixo das autoridades, né? Seja em qualquer área que for, mas como hoje é culto dos jovens, eu estou falando para os jovens, Deus coloca para forjar, para moldar o espírito de vocês, porque vocês são filhos de Deus,
vocês são salvos, vocês são filhos do Senhor. Então Deus coloca, quando Deus nos coloca debaixo de autoridade, é porque Ele quer forjar o nosso espírito, né? Esta alma de rei que tem dentro de nós, ela tem que murchar, e tem que se levantar um espírito humilde e submisso, que é o que agrada ao Senhor. Então, o primeiro caminho é este, é o caminho da submissão. Sejam submissos à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida de vocês, porque é para o bem de vocês, amém? O segundo caminho é o caminho da humildade. Ainda ali no verso 5, depois que ele fala da submissão, né, ele diz: outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Então aqui ele chama, né, a palavra de Deus diz aqui neste versículo, que todos devem cingir-se de humildade uns para com os outros. Né? Aí você diz, mas não basta eu ter que ser submisso para os meus pais, não basta eu ter que ser submisso para o pastor, para a minha liderança, né, que está sobre mim, o meu líder dos jovens, eu ainda tenho que ser humilde para com todos? Sim. Se você quiser passar pelo caminho para Deus te exaltar, você tem que passar por este caminho. Ser humilde para com todos. Como eu já disse, nenhum de nós tem essa naturalidade de ser humilde um para com o outro. O ser humano, ele despreza o outro e reivindica os direitos para si. É assim que o ser humano nasce. Mas, somente cercando-se de humildade, como diz aqui a palavra do Senhor, por todos os lados, vestindo a roupa da humildade, o jovem conseguirá se dobrar diante do outro. E este é um mandamento, não só para os jovens, é para todos, mas inclusive para os jovens. Seja humilde, vista a roupa da humildade que a palavra do Senhor está falando para você. Abra mão dos seus direitos, abra mão de reivindicar o seu próprio direito e seja humilde para com todos. É isso que a palavra de Deus ordena, que a palavra de Deus nos ensina. Não só os jovens, mas todos nós, queridos, nós só conseguiremos fazer isso, nos humilharmos, nos dobrarmos diante dos outros, se nós estivermos vestidos com a roupa da humildade. Ao contrário, nós não conseguiremos. Você, jovem, não conseguirá caminhar por este caminho, por essa trilha, que te conduzirá ao caminho, para que Deus, no tempo oportuno, no tempo certo, Ele te exalte. Nós só poderemos cumprir este mandamento do Senhor, vestidos com a roupa. Ele diz, cerquem-se da humildade, a humildade por todos os lados, vestida em nós, para que possamos seguir este mandamento do Senhor. Essa mensagem está dura, jovens, difícil, né? Eu sou meio igual ao pastor Cleilson. Eu não quero atrair jovens, eu não sei atrair jovens. É a palavra de Deus. O pastor falou aqui sábado, né? Eu não quero atrair os jovens, eu quero que os jovens se arrependam, que os jovens se convertam e venham para o Senhor.
E nessa noite Deus tem esse objetivo com essa palavra, de falar com você jovem. Eu sei que é difícil. Eu já fui jovem, né? Há muitos anos. Eu sei que nesta fase da nossa vida, o espírito do homem está inflamado. Quando eu falo homem no sentido geral, homem e mulher, nessa fase da nossa vida, o espírito está inflado. E Deus precisa furar, murchar esse espírito, e isso vai acontecer por meio da palavra de Deus. Não existe outro meio. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas, hoje em dia, no mundo em que nós estamos vivendo, o orgulho e a soberba ganharam o palco e a humildade tornou-se desprezível. Hoje, os populares são os arrogantes, são os orgulhosos. Quem é humilde hoje em dia, muitas vezes é criticado, é chamado de bobão. E os orgulhosos e os arrogantes, muitas vezes, eles são aplaudidos por esta geração cega, que não tem discernimento, que não conhece a palavra de Deus. Mas o mandamento do Senhor é esse: prefira em honra o seu próximo, e honre ele, e ame ele cordialmente. Às vezes você vai falar, às vezes os humildes, os soberbos, os orgulhosos, parece que eles vão estar em vantagem sobre você, parece que eles vão estar acima de você. Mas nós vamos ver aqui o que Deus faz com os soberbos e os orgulhosos, com aqueles que não têm humildade. Por que vocês devem ser humildes, jovens? Olha o que a palavra do Senhor diz. Aqui no versículo 5, depois que ele diz, que ele fala sobre a humildade. Olha por que vocês têm que ser humildes. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. É por isso que eu tenho que ser humilde. É por isso que você tem que ser humilde, porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas para com os humildes, Deus será propício e favorável. Tenha isso em sua mente. Tenha isso em sua mente, que Deus rejeita os soberbos, que Deus resiste os soberbos, mas que aos humildes o Senhor concede a sua graça. Vocês entendem que o arrogante e o orgulhoso, ele está entrando em conflito, em guerra, direto com Deus? Irmãos, se a gente parasse para pensar nisso, todos nós seríamos um pouco mais humildes. Porque nós estamos entrando em conflito com Deus, o Todo-Poderoso. Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Quem de nós, irmãos, em sã consciência, vai querer empinar o nariz diante de Deus?
Quem de nós em sã consciência vai querer ser orgulhoso ou soberbo, enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter e sermos humildes? Você não está afrontando a autoridade que está sobre você. Eu não estou afrontando a autoridade que está sobre mim, não. Eu estou afrontando Deus. E eu estou arrumando uma guerra com o próprio Senhor, o próprio Deus. Se nós tivermos isso em nossa mente, a nossa conduta será diferente. Eu li uma frase e eu achei muito interessante. Imagine que Deus, Ele tem duas mãos. Em uma tem um martelo, que Ele quebra e despedaça o soberbo e o arrogante. E com a outra Ele exalta o humilde. Deus tem duas mãos. Procure ficar do lado da mão da graça de Deus. Procure ficar do lado da mão da misericórdia de Deus. Não fique do lado da mão que está o martelo de Deus, não, porque Ele vai te quebrar. Ele vai te quebrar. E é doído. É doído, o martelo de Deus é pesado. E você é um salvo, você é um filho de Deus. Deus vai trabalhar na sua vida. Então vamos preferir, irmãos, estar do lado da mão da graça poderosa de Deus, como ele diz aqui no versículo que nós lemos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalta. Com uma mão Ele quebra os orgulhosos, com a outra Ele suscita e levanta os humildes. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. E no tempo certo, Ele exalta os seus filhos. Amém? O outro caminho, versículo 7, o caminho da confiança em Deus. Diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Depois de se submeter, depois de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, agora o Senhor diz: vem para mim, filho. Lança sobre mim toda esta sua ansiedade. Confia em mim, porque eu tenho cuidado de você. Lança toda a sua ansiedade sobre a minha vida, porque eu tenho cuidado. Olha, Deus cuida dos humildes. Às vezes você pode estar pensando nessa noite: irmã Clair, como que eu posso ser humilde em um mundo de arrogantes, de orgulhosos, de pessoas presunçosas, aproveitadoras, que estão sempre tentando tirar vantagem em tudo? Deus cuida de você. Lança sobre Deus a tua ansiedade, canaliza a tua ansiedade, as tuas preocupações, aquilo que te aflige, lança tudo sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado e Ele continuará cuidando de você. Você acha que Deus vai esquecer de você? Porque é assim que humanamente parece que está acontecendo, que os orgulhosos estão sobressaindo. Como ser humilde em um mundo de arrogantes e orgulhosos? Mas eu vou ser prejudicado, eu vou ficar para trás. Não. Olha o que a palavra do Senhor diz, que Ele cuida de você. Sabe a tua vida, o teu futuro, que às vezes pode te trazer preocupação, ansiedade, como vai ser? Deus está cuidando. E Ele continuará cuidando de você, continuará cuidando da sua vida. Salmo 37:5 diz assim:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, jovem, o teu caminho ao Senhor. Lança sobre ele as tuas angústias, canaliza, toda essa ansiedade para a palavra de Deus, que Deus não vai esquecer de você. Ele vai cuidar de você no seu trajeto. Amém? E o último caminho para nós encerrar, versículo 8. Versículo 8 é o caminho da sobriedade e da vigilância. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora o apóstolo Pedro chama aqui os jovens para duas coisas importantes: estar sóbrio e exercer vigilância. Sabe por quê, jovens? Porque vocês têm um inimigo feroz. Vocês têm um inimigo que ele anda ao derredor de vocês. A palavra do Senhor diz que ele anda assim, como um leão que ruge, buscando destruir a vida de vocês. Quantos jovens que, por não se submeterem, não serem submissos, não serem humildes, não terem vigilância, Satanás destrói a vida deles. E muitas vezes eles vão pagar o preço pelos restos de suas vidas. Sabe por quê? Porque não consideraram o inimigo que tem. O inimigo de vocês não é o pai de vocês, não é a mãe de vocês. O inimigo não é o pastor. O inimigo não é aquela pessoa que muitas vezes se aproxima de vocês para dar um conselho, para ensinar, para falar a palavra. Não, esse não é o inimigo. Tenham consciência, olha, o inimigo de vocês é o diabo, e ele quer destruir vocês. Sejam vigilantes, vigiem, sejam sóbrios, porque ele anda por aí à procura de uma presa. Ele anda por aí buscando alguém que ele possa tragar e ele possa destruir. Essa semana, ouvi a história de um jovem, que hoje ele está com média de 30 anos, vivendo um quadro de depressão, prostrado dentro de casa, sem ânimo e sem motivação para nada, porque se envolveu em um relacionamento que não era vontade de Deus. Não ouviu o conselho dos pais, não ouviu o conselho da liderança espiritual do pastor, que o aconselhou. E a mãe pediu oração para mim essa semana. Se envolveu em um relacionamento errado. Vocês estão vendo quem é o adversário, jovens? E que muitas vezes lança setas de destruição que vai acarretar pela vida toda. Porque não se submeteram, não foram humildes e não vigiaram. A luta de vocês não é contra a carne e o sangue. Vocês são igreja do Senhor. Ai, mas eu sou jovem. Mas você é igreja do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o inimigo da igreja é o diabo. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Vocês estão bem encaminhados aqui nesta igreja, glória a Deus por isso. Leve essa palavra de Deus para a vida de vocês. Eu sei que ela foi dura,
leve para a vida de vocês. Este é o caminho para ser exaltado. Para ser exaltado por Deus, ser submisso à autoridade espiritual que está sobre você, ser humilde para com os outros, confiar plenamente no cuidado de Deus e ser sóbrio e vigilante. Se você seguir por este caminho, Deus vai te exaltar. Talvez não seja isso que você queira agora, mas este é o tempo de aprender a submissão e a humildade, para que no tempo certo, Deus te exalte. Se Deus moldar você, se você ser ensinável, se deixar ser moldado, olha o que o Senhor vai fazer com você no versículo 10. Ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, fortificar, firmar e fundamentar. É isso que Deus vai fazer com você, se você passar pelo caminho, pela trilha de Deus para ser exaltado. Ele mesmo, o próprio Deus, depois de ter, sofrido um pouco, passado por um pouco de sofrimento, por todo esse processo, Deus, Ele vai, e Ele mesmo, não é o homem, não é ninguém, é o próprio Deus, Ele mesmo, Ele vai aperfeiçoar você. E você vai chegar lá na frente, um homem, uma mulher aperfeiçoado, firmado, fortalecido e fortificado no Senhor nosso Deus. É isso que o Senhor fez e está fazendo com todos aqueles que se submetem a passar por este caminho. Um dia, daqui uns anos, quando vocês estiverem mais velhos, vocês estarão estabelecidos na casa de Deus. Deus vai estabelecer vocês na sociedade, na família, no lar, no trabalho. Deus vai fazer isso na vida de vocês, porque Ele tem feito nas nossas, não é verdade? Quem é mais velho aqui? Quem é mais velho aqui? Ó, tem umas mãozinhas levantando ali. Nós passamos por esse caminho, e eu quero dizer para vocês, jovens, que nem sempre foi fácil. Eu já tive muito a alma de um rei dentro de mim. Eu nasci assim, mas Deus foi me moldando. E Deus ainda está fazendo isso na minha vida. E na vida dos irmãos que estão aqui nessa noite, que já passaram por todo esse processo, e nem por isso eles deixaram de ser submissos à autoridade que está sobre a vida deles. E quanto mais nós nos submetemos, mais Deus vai nos aperfeiçoando, mais Deus vai nos firmando, mais Deus vai nos fortificando, mais Deus vai nos fundamentando na verdade da sua palavra e nos exaltando para a glória do Senhor. Siga por este caminho. Talvez você, por algum momento da sua vida, você, jovem, já tenha saído deste caminho. Quem sabe em algum momento você se afastou, você desprezou a submissão, você deixou de ser humilde. Mas nesta noite, o Senhor está aqui para te perdoar e dizer para você: caminhe nessa trilha que eu vou abençoar a sua vida. Talvez você já tenha em algum momento sido insubmisso. Talvez em algum momento você já tenha sido arrogante. Talvez você tenha andado ansioso e não tenha vigiado muito. Mas nesta noite, o Senhor está aqui falando com vocês, filho, filha, moças, moços, igreja.
andem neste caminho, andem nessa trilha, que eu vou abençoar a vida de vocês. Que todos nós, irmãos, possamos fazer uma análise hoje na nossa vida. E se nós estivermos andando por outro caminho que não seja esse, se por acaso nós estivermos do lado da mão de Deus que está segurando o martelo, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos pedir perdão para o Senhor e nos arrepender e falar: Senhor, graciosamente me permita estar do lado da sua mão que levanta e que exalta, para a glória do Senhor.